Oi pessoal, tudo bem? Acabei de falar com vocês aí no grupo do WhatsApp, né? E nós combinamos então que eu iria parar agora à tarde para gravar essa aula para vocês, até porque às 4 horas eu vou entrar numa reunião com o professor Diório. A gente não sabe muito bem que horário finaliza essa reunião e eu preciso de fato concluir o conteúdo do semestre. É um último tópico, né? Dentro de todas essas atividades que nós fizemos, e eu vou fazer um exercício bem real, tentando demonstrar aqui dentro do C# o uso de matriz. Só para deixar claro para vocês também, né? Essa é a nossa última aula, vou chamar de síncrona, porque eu estou aqui em tempo real gravando para vocês. E na semana que vem vocês têm a prova final, que vai ser um simulado valendo 6 pontos para compor aí a média do segundo, vou chamar de segundo bimestre, né? Lembrando então que vocês tiveram uma prova lá no começo, uma lista de exercício e um trabalho. E agora de novo, uma prova, um exercício e um trabalho. Todas essas notas vão ser somadas e divididas por 2 para que vocês possam ter a média final. Então, como proposta de hoje, nós vamos construir aqui, né, no Form mesmo, ó, um projeto com Form, um projeto de jogo de futebol. Esse Form, eu vou nomear ele de FRM Futebol. Tá indo aqui, devagarzinho, foi. E aqui embaixo no text eu vou colocar futebol no C#. Bom, aqui nós temos uma interface padrão, eu vou desenhar a interface para vocês verem. Aqui vou fazer um label. Esse label eu vou colocar futebol no C#. Posso brincar aqui com a fonte, tamanho. Aumentar o tamanho da fonte, negrito, tamanho 16. Enfim, vocês podem cuidar melhor da interface do que eu. Aí eu vou ter um objeto aqui, ó, chamado group. Esse objeto group, ele é bem importante, ó. Quando eu coloco um group aqui, eu posso falar o nome do grupo, né? Então, eu vou colocar aqui também, que chama futebol. E aqui em cima, GRP, group, né? Futebol, que é o name do objeto. O legal de você criar grupos, né? Groups, é que tudo que você coloca aqui dentro faz parte de um container, né? Eu acho que algum aluno me perguntou um dia, e aí, como que a gente faz com os botões de rádio? Sim, ó, eu posso ter botão de rádio aqui dentro do group, só para recordar, né? Aqui, rádio bottom, ó, rádio bottom. Se eu tiver vários rádios aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, C, Ctrl V, Ctrl V aqui. Então, perceba que eles estão dentro de um group. Quando eu arrasto o group, todo o group vai junto. Isso também é importante porque, por exemplo, eu posso ter o botão de rádio aqui, ó. Quando eu coloco aqui 2 botões de rádio, vou rodar o projeto para vocês sentirem a diferença. Rodando aqui. Deixa eu ver carregar. C#, opa, C#. Veja. Então aqui, ó, eu tenho os botõezinhos de rádio que estão avulsos aqui. E aqui eu tenho o grupo separado do botão de rádio. Então, teoricamente, aqui eu tenho comportamento parecido. Agora, se eu venho aqui, ó, eu posso, então, ter vários componentes de botão, cada um dentro do seu group, com a diferença que eles vão ter comportamentos
do grupo aqui, então apenas um botão de rádio selecionado, e posso ter vários outros groups para colocar outros botões do rádio, por exemplo, escolha sua cor preferida, um outro group com escolha sua cidade dos sonhos, um outro group, escolha o seu estilo de esporte preferido. Então a gente pode ir agrupando elementos, mas a ideia aqui não era colocar os botões do rádio, eu só quis colocar para que vocês entendessem mesmo esses rádios dentro do group. A ideia é montar uma interface no group para ficar agrupada, né, como o próprio nome diz. E nessa interface aqui eu vou ter uma list box chamada LST jogadores, vou ter um botão chamado BTN inserir. Ele vai ser usado para inserir jogadores. Eu vou ter um outro botão chamado BTN visualizar. Vamos trocar o text dele para visualizar. E um botão adicionar faltas. Esse botão aqui, o text vai ser adicionar faltas com o name BTN faltas. Deixa eu conferir aqui se está sendo gravada a aula, né? Está gravando. BTN faltas. Então eu tenho os 3 botões, eu vou colocar também um botão sair aqui fora do group. BTN sair com o text sair. Vejamos aqui, ó, que isso faz muito sentido para que a gente possa usar matriz. Então eu vou tentar abrir o Word aqui só para a gente pensar em uma matriz, tá bom? E não mais em um vetor. Vocês estão acostumados a usar o vetor, né, que é uma alocação de memória com espaços específicos, né, que nós chamamos de matriz unidimensional, de uma única dimensão. Mas quando a gente pensa num time de futebol, a gente pode então pensar num vetor, numa matriz multifuncional. Então a primeira pergunta que a gente faz, né? Quando a gente tem um time de futebol, nós temos, na verdade, 11 jogadores. Então, 2, 3, 4... Inserir tabela. Deixa eu ver aqui. Número de linhas, são 11 jogadores. Cada jogador, por sua vez, ele tem número da camisa e número de faltas. Então, seria 2 colunas por 11 linhas. Vamos ver como vai ficar isso aqui, ó. Então, eu vou ter a posição. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Eu vou ter aqui uma indexação diferente. Posição 0,0. Aqui a posição, ou seja, linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Então, todos esses daqui, eles vão pra cá, né? Depois a gente nomeia bonitinho. Deixa eu preencher
preencher para vocês terem uma ideia visual do que ficou essa tabela. Então, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, isso para mim é uma matriz, ó. Ela é uma matriz de 11 linhas por 2. Então, matriz 11 linhas por 2 colunas. Dessa forma, eu tenho aqui a indexação começando em 0 até 10. Linha 0, linha 10. E tenho a coluna variando de 0 e 1. Por que é uma matriz isso? Isso é uma matriz que eu posso manipular 2 dados dos jogadores. Dessa forma, toda vez que eu estiver na coluna 0, eu vou informar o número da camisa do jogador. E quando eu estiver na coluna 1, eu vou informar quantas faltas esse jogador teve na rodada. Então, esse é o conceito de matriz, uma alocação de memória com linhas e colunas, mas ela tem mais do que uma coluna, senão seria um vetor, né? Porque o vetor ficaria algo assim, ó, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Como é uma matriz, ela possui os espaços alocados para linha, coluna. Eu posso ter uma matriz aqui de 11 por 2, mas se eu precisasse guardar a quantidade de gols desse jogador, então ela passaria a ser 11 por 3. Eu teria mais uma coluna aqui, certo? Indexada em 0, 2, 1, 2, e seria uma coluna específica para guardar os gols desse jogador na rodada. Então, voltando aqui para o VB, nós vamos transformar isso daqui, né, essa ideia, numa matriz. Então, eu vou abrir um evento qualquer aqui, no caso, inserir os jogadores, para a gente começar a treinar, né, para ver como que vai ficar isso. Aqui no meu exemplo, eu quero que o número da camisa do jogador seja informado numa input, naquele elemento input box, que é uma caixinha que o aluno vai lá e informa o valor. Então, eu vou vir aqui em using system ponto using Microsoft Visual Basic. Nós fizemos isso numa aula anterior. O que é importante quando você faz um using Microsoft Visual Basic? Vocês precisam vir aqui, ó, projeto adicionar referência, e ter certeza que o Visual Basic seu está startado aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada, ó. Aqui tem que estar habilitado, Microsoft Visual Basic, ok? E vamos lá no código. Ó, ele está meio desabilitado ainda, daqui a pouco a gente vai habilitar ele. Então, como que eu vou declarar uma matriz aqui no C Sharp? Uma matriz de inteiros, né? Porque eu vou guardar o número da camisa e a quantidade de faltas desse jogador. Ela é uma matriz, dessa forma ele já entende que é uma matriz. Eu vou colocar aqui jogadores, que é o nome da matriz, é igual a new int 11 por 2, o tamanho da minha matriz.
Então, essa seria a linha de código para criar uma matriz chamada jogadores de 11 por 2, por isso multidimensional. A gente sabe que aqui ela vai guardar uma informação, né, mista, ou seja, duas informações sobre esse jogador. Então vamos ver o que acontece aqui agora pensando no projeto. Eu quero ter uma mensagem para esse jogador. Vamos criar aqui string mensagem. Vou criar uma variável inteira para controlar o for. Quando fica verde assim é porque eu declarei a variável, mas nunca usei a variável. Mas daqui a pouco ela vai sumir. Então eu vou ter um vetor. É um for para percorrer essa matriz. Então, para me garantir, né? Para garantir, eu vou pegar e venho aqui for i começa em 0 até que i seja menor igual. Aqui um código novo para vocês, ó. Jogadores, que é o nome do meu vetor, ponto get upper bound. Ponto e vírgula e mais. Então, como eu criei uma matriz aqui em cima, esse código getUpperBound, ele consegue capturar o tamanho final da minha matriz. E dessa forma, ele vai descobrir, então, que ele vai ter que fazer um for de 0 até 10. Então, ele vai fazer um for de 0 até 10. Nós vamos ter um texto aqui, ó. Mensagem. Pega a mensagem dentro do for, perdão. Fábio, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu tô precisando fazer caneta pro meu workshop. Dentro do for, eu vou pegar a mensagem. Vai receber jogador, número, que é o número do jogador, mais o i, que seria 0, mas não tem jogador 0, né? O meu 0 é só por conta da indexação da matriz. Então, i mais 1, para fazer sentido, né? O número do jogador, jogador número 1, peraí, camisa do jogador número 1, ponto to string, converte para string isso aqui, ponto e vírgula, aqui fonte, preparei uma string chamada mensagem, né? Ó, variável local do tipo string. E aí, eu vou vir aqui, ó, jogadores, na posição i, vírgula, 0. Gente, o i0 refere-se à coluna dos números dos jogadores. Então, perceba que eu vou fazer um for de 0 até 11. Só que a coluna vai ficar fixa. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0, 0. E ela foi de 0 até 10. No caso aqui, é até 10, né? Porque é menor, igual ao último índice do vetor. Primeira passagem, i vale 0, ele vai capturar a linha 0. Chama uma interaction, ponto, input, box, digite
a camisa, vou trazer pra cá a mensagem que já tá pronta lá, ó, mensagem. Eu deixei a mensagem pronta. Deixa eu ver. Variável local, mensagem. Camisa do jogador, mensagem. Falou. Dá pra colocar mais coisa nela? Ó, ficou vermelhinho, porque a gente tem que vir aqui com o botão direito. Deixa eu lembrar onde é que tava. Deixa eu colocar aqui. Qualquer coisa aqui, só pra conseguir ativar o comando Interact. 9601. Você passa o mouse aqui em cima do Interaction, né? Obrigado. Ouvinte. Deixa eu ver o que acontece. Um minutinho só.